Oi, Josi. Oi, Josi. Então, a gente já fala sobre um livro, que é o Palácio da Meia-Noite, e começa com um homem que se chama Piquet, que ele salva duas crianças e se entrega pra avó delas. Aí a avó resolve separar os dois. Uma criança fica com ela e uma criança fica pro orfanato. Ariame, a avó das duas crianças, resolve separar os dois para o misterioso Jajá não matá-las, que é a intenção dele no início. Depois disso, o menino vai para um orfanato, onde o diretor do orfanato dá o nome para ele de Ben, e a menina fica com a avó Ariame e é criada com ela. A menina E os dois não dado sabiam nome... que eles eram irmãos. Isso, os dois foram separados justamente Bem para não saber, pequenininhos, bem crianças. para não saber que eram irmãos, para ficarem longe de perigos e se manterem vivos. E o nome da menina, da irmã, era Cher. E depois de 16 anos, com Ben morando no orfanato e Cher viajando pela Índia inteira, com a Cher, com a avó, os dois acabam se reencontrando no orfanato, na despedida do orfanato do bem. o dia que ele ia sair do orfanato, que ele já completava a idade para sair do orfanato. Quando eles se conhecem, eles mal desconfiam que são irmãos. Então o que acontece? Os dois estão lá, Ben vê uma garota sozinha e vai ao encontro dela, chamar ela pra tomar uma limonada, que não sei o que. Aquela coisa de jovem, né? Aquela coisa, sabe? Mal desconfiava que eram irmãos. Eu, particularmente, achei que ia rolar um climinha ali. Somos duas. Enfim, eles descobrem que são irmãos só depois que a Cher entra na Scobell Society. Socialite. Que é o bar lá, enfim. eles iam. É o grupinho que eles iam, onde eles se reuniam toda noite em um palácio, sempre às meia-noite, ao horário sombrio, para contarem histórias e partilharem experiências. Depois disso, a Ariame, a avó deles, descobre que os dois começaram a se aproximar e resolve também contar para os dois que eles são irmãos. Mas a Ariame não conta a verdadeira história porque eles foram separados. De início, pro diretor do orfanato, ela conta uma história. Depois ela conta outra história para os irmãos. Os irmãos, acreditando nessa segunda história da Ariame, ficam preocupados e Cher decide ficar com o irmão, correr o risco de ficar com o irmão, que era perigoso os dois ficarem juntos, por isso que foram separados. Daí os amigos do Ben, que participavam da Scobell, enfim, pouco importa a pronúncia, eles resolvem ajudar os dois irmãos a desvendar esse mistério. A Cher tinha um desejo muito grande, que era de conhecer a casa que o pai dela e do Ben tinham feito para eles. Tinha desenhado e tinha escrito toda a casa dentro de um livro que a Cher leu. E os amigos deles resolvem achar essa casa antes da Cher poder ir embora ou antes deles resolverem esse mistério. Ao longo da história, os amigos vão se separando, eles vão se perdendo dentro da estação abandonada, que é onde aconteceu a morte do pai e da mãe do Ben e da Cher. Depois disso, metade do grupo que restou decide se reunir dentro da estação abandonada, da estação de trem abandonada, e vão procurar pistas sobre o que realmente aconteceu.
De lá, um foi pra a cadeia, que falavam que a Ariane falou que o Jajá foi preso, e descobre que não havia Jajá nenhum ali. Ou seja, em 100 anos, ou seja, Jajá era um fantasma que perseguia as crianças. As crianças não, né? Tinham 16 anos. Na cidade, amiga. Pois é. Enfim, depois... E outro vai atrás da Ariane para saber a verdadeira história. A Ariane, por pressão, acaba contando a verdadeira história, que as crianças estavam sendo perseguidas realmente por um fantasma, que esse fantasma era o pai deles, que queria incorporar, reencarnar em uma das crianças, que seria a Cher, e matar o outro, que seria o Ben. Descobrindo isso, os integrantes do que sobraram voltam a se reunir e vão para a estação assombrada, que é onde o Jajá mora. Lá, a Cher é raptada. Não, a Cher é raptada na casa. Enfim, eles vão atrás dos outros integrantes para resgatar eles, principalmente o Ben e a Cher. E depois disso, eles acabam todos se encontrando, tudo por um jogo do Jajá. E o Jajá coloca uma brincadeira pro Ben jogar para decidir quem viveria e quem morreria. A intenção do Jajá era matar o Ben. Como o Jajá era muito esperto, enfim. Mas acabou que isso não aconteceu. Como eu não conto, agora tu vai ter que ler o livro. É isso aí. Então. É o livro. Tchau, Jo.